Eram 11 horas da noite quando vi minha filha dormindo debaixo da marquise de uma padaria fechada. Ela estava enrolada em papelões velhos, com uma sacola plástica rasgada ao lado. O cabelo sujo cobria parte do rosto, os pés descalços, as unhas quebradas. Eu pisquei 2 vezes porque não podia acreditar. Parei o carro no meio da rua e saí correndo. Letícia! Letícia! Minha filha! Ela abriu os olhos devagar. Demorou alguns segundos para me reconhecer. Quando percebeu que era eu, começou a chorar. Um choro seco, sem lágrimas, como se não tivesse mais água no corpo. Mãe, eu não queria que você me visse assim. Ajoelhei no chão frio e a abracei. Ela cheirava a suor velho e urina. Minha filha, minha menina. A mesma que eu vesti de noiva há 8 anos. A mesma para quem dei R$150 mil para comprar a casa própria. A mesma que me disse que estava feliz, que tinha encontrado o homem certo, que eu podia ficar tranquila. O que aconteceu? Cadê o Bruno? Cadê a casa? Ela escondeu o rosto no meu ombro. Ele vendeu tudo, faz 2 anos. Meu sangue gelou. Como assim vendeu? Ele me expulsou de casa, mãe. Disse que tinha se apaixonado por outra, pela Camila, a minha melhor amiga. Eles se casaram 6 meses depois. A casa estava no nome dele. Eu não tinha nada, nenhum documento, nenhum direito. Fiquei na rua. Senti uma onda de ódio subir pela minha garganta. Ódio puro. Ódio que eu nunca tinha sentido antes na vida. Há 2 anos? Por que você não me procurou? Eu tentei, mãe. Liguei. Mandei mensagens. Você não respondia. Eu achei que você estava brava comigo, que tinha desistido de mim. Foi quando eu lembrei. 2 anos atrás. O Bruno tinha vindo na minha casa, sozinho. Disse que a Letícia estava muito estressada, que precisava de um tempo sem falar com a família, que era melhor eu respeitar o espaço dela. Ele mudou meu número de telefone. Bloqueou meus contatos nas redes sociais da minha filha. E eu, como uma idiota, acreditei. Confiei nele. Levanta, você vai para casa comigo. Agora. Ajudei minha filha a entrar no carro. Ela tremia. Coloquei o aquecedor no máximo, dirigi em silêncio até meu apartamento. Preparei um banho quente, dei roupas limpas, fiz comida. Ela comeu devagar, como quem não comia uma refeição de verdade há muito tempo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando no Bruno, no sorriso falso dele no dia do casamento, na forma como ele me abraçou quando entreguei o cheque de R$150 mil. Dinheiro que eu juntei durante 23 anos trabalhando como cozinheira de um restaurante no centro. 23 anos acordando às 4 da manhã. 23 anos fritando, assando, temperando. Tudo para dar uma vida melhor para minha filha depois que meu marido morreu de infarto quando ela tinha apenas 7 anos. Eu criei a Letícia sozinha. Paguei escola particular. Paguei faculdade de administração. Paguei o casamento dela, paguei a entrada da casa, e aquele verme tirou tudo dela. Deixou minha menina dormindo na rua como um cachorro abandonado. No dia seguinte, acordei às 6 da manhã. Tomei banho, me vesti. Calcei meu sapato mais bonito, passei batom, prendi o cabelo. A Letícia ainda dormia no sofá. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Voltei logo, descanse. Peguei minha bolsa. Dentro dela, coloquei 3 coisas. Minha carteira, meu celular e uma pasta preta que eu guardava há anos no fundo do armário. Uma pasta com documentos que o Bruno jamais imaginou que existissem. Entrei no carro e dirigi até o bairro nobre da Zona Sul. O endereço estava salvo no meu GPS. Eu sabia exatamente onde ele morava. Num prédio moderno de 20 andares. Apartamento 308. Vagas na garagem. Portaria com segurança. Elevador espelhado. Subi até o 3º andar. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. Toquei a campainha. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. A porta se abriu. O Bruno apareceu de roupão, cabelo bagunçado, olhos inchados. Quando me viu, sua expressão mudou. Do sono para o susto. Do susto para o medo. Dona Helena? O que a senhora faz aqui? Eu olhei bem nos olhos dele. Não desviei, não pisquei. Vim fazer o que eu deveria ter feito há 2 anos, Bruno. E então eu disse algo que fez o rosto dele ficar branco como papel.
Você tem 5 minutos para chamar seu advogado, porque quando eu terminar de falar, sua vida vai acabar. Agora me responda uma coisa. Você já passou pela dor de ver alguém que você ama sendo destruído por uma pessoa em quem confiou? Já sentiu aquela raiva que dói no peito, que tira o sono, que faz você querer gritar? Então, você vai entender exatamente o que eu senti naquele momento. Se você gosta de histórias reais de superação, de justiça, de mulheres que não aceitam ser pisoteadas, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma história, porque o que eu fiz em seguida, o Bruno jamais vai esquecer. E nem você. Meu nome é Helena. Tenho 67 anos. Sou viúva desde os 41. Meu marido, o Antônio, morreu num acidente de carro voltando do trabalho. Foi em dezembro de 2001. Eu e a Letícia ficamos sozinhas. Ela tinha 7 anos. Eu tinha uma filha para criar, contas para pagar e nenhum centavo guardado. O Antônio era caminhoneiro. Ganhava bem, mas a gente gastava tudo. Não tinha seguro de vida, não tinha poupança. A única coisa que sobrou foi o apartamento onde a gente morava. 2 quartos, um banheiro, cozinha pequena, na zona leste de São Paulo. 15 dias depois do enterro, eu comecei a trabalhar. Consegui emprego como auxiliar de cozinha num restaurante no centro. Acordava às 4 da manhã. Deixava a Letícia dormindo. Minha vizinha, a dona Célia, ia às 6h30 para levar ela na escola. Eu voltava só às 8 da noite. Foi assim durante 23 anos. Eu cortava cebola até os olhos arderem. Fritava carne até o óleo queimar meu braço. Lavava panelas até minhas mãos racharem. Mas eu nunca reclamei, porque tudo aquilo era para minha filha, para dar para ela o que eu não tive: estudo, oportunidade, futuro. A Letícia era uma menina estudiosa, tirava notas boas. Passou no vestibular de administração. Formou. Conseguiu emprego numa empresa de importação. Conheceu o Bruno num happy hour do trabalho. Ele era supervisor do setor financeiro. 6 anos mais velho que ela, bem vestido, bem falante, educado. Quando ela me apresentou ele, eu tentei gostar. Juro que tentei. Mas alguma coisa nele me incomodava. O jeito que ele olhava para mim, como se eu fosse inferior, como se meu apartamento pequeno fosse motivo de vergonha. Como se meu trabalho de cozinheira fosse sujo. Mas a Letícia estava apaixonada. E eu não queria ser a mãe chata que estraga a felicidade da filha. Então, eu engoli minha desconfiança. Sorri nas fotos. Paguei o buffet do casamento. R$ 12.000. Paguei o vestido de noiva. R$ 3.500. Paguei a lua de mel em Fortaleza. R$ 8.000. E quando eles voltaram, o Bruno me chamou para uma conversa. Dona Helena, eu e a Letícia queremos comprar uma casa. Um lugar nosso. Começar nossa família do jeito certo. A senhora poderia nos ajudar? Eu tinha R$ 150.000 guardados, 23 anos de economia, cada centavo juntado com sacrifício. Era para ser minha aposentadoria, meu colchão de segurança, mas era para minha filha. E que mãe nega ajuda para a filha? Dei o dinheiro, todo. O Bruno prometeu colocar o nome da Letícia na escritura. Prometeu que eu sempre seria bem-vinda. Prometeu cuidar dela. Promessas. Todas mentiras. Nos primeiros meses depois do casamento, tudo parecia normal. A Letícia me ligava toda semana. Contava sobre a casa nova, o quintal pequeno, a cozinha planejada, o quarto que ela queria transformar em berçário quando tivessem um filho. Ela parecia feliz. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Eu visitava eles uma vez por mês. Sempre levava comida. Bolo de cenoura, lasanha, coxinhas. A Letícia adorava. Mas o Bruno nunca comia. Dizia que estava de dieta, que precisava cuidar da forma, que comida caseira engordava. Ele sempre encontrava uma desculpa para sair quando eu chegava. Ia ao supermercado, ia lavar o carro, ia visitar um amigo. Eu ficava sozinha com minha filha e percebia. Ela não sorria como antes. Tinha olheiras, roía as unhas, falava baixo. Um dia perguntei se estava tudo bem. Ela respondeu que sim, que era só cansaço do trabalho, que o Bruno era maravilhoso,
que ela tinha sorte, mas os olhos dela diziam outra coisa. Diziam medo, diziam solidão, diziam mentira. Eu deveria ter insistido, deveria ter investigado, mas eu não insisti. E esse erro me persegue até hoje. 6 meses depois do casamento, a Letícia parou de me ligar toda semana. Passou a ser uma vez a cada 15 dias, depois uma vez por mês, depois quase nada. Quando eu ligava, ela demorava para atender. A voz era estranha, apressada. Sempre tinha que desligar rápido, sempre tinha algum compromisso. Eu sentia que alguma coisa estava errada, mas não sabia o quê. Foi então que o Bruno apareceu na minha casa, sozinho, num sábado à tarde. Toquei a campainha e lá estava ele. Sorriso bonito, roupa cara, perfume importado. Dona Helena, posso entrar? Preciso conversar com a senhora. Eu deixei. Ofereci café, ele aceitou. Sentou no sofá da sala, cruzou as pernas. Suspirou fundo como quem vai dar uma notícia difícil. A Letícia não está bem, Dona Helena. Ela está muito estressada. O trabalho está pesado. Ela anda nervosa, irritada. O médico disse que ela precisa de um tempo longe de tudo, inclusive da família. Nada pessoal. É só para ela se recuperar. A senhora entende, né? Meu coração apertou. Mas eu sou a mãe dela. Eu posso ajudar. Eu sei que a senhora quer ajudar. Mas às vezes a melhor ajuda é dar espaço. Deixar ela respirar. Confiar em mim. Eu cuido dela. Eu amo ela. A senhora sabe disso. Ele pegou meu celular em cima da mesa. Disse que ia atualizar o número da Letícia, que o antigo tinha dado problema. Digitou alguma coisa, devolveu o telefone, sorriu. Pronto. Agora, quando ela estiver melhor, ela mesma vai entrar em contato. Pode deixar comigo, Dona Helena. Eu cuido da sua filha. E ele saiu. Eu fiquei ali parada, com aquela sensação horrível de que alguma coisa muito errada tinha acontecido, mas sem saber exatamente o que. Tentei ligar para a Letícia no número novo. Chamava, mas ninguém atendia. Mandei mensagens, nenhuma resposta. Fui até a casa deles 3 vezes. Ninguém abria a porta. A vizinha disse que tinha visto a Letícia saindo de madrugada com malas, que parecia que eles tinham viajado. Viajado. Eu acreditei, porque eu era idiota. Porque eu confiava, porque eu não conseguia imaginar que alguém seria capaz de fazer o que ele fez. 2 anos se passaram. 2 anos sem falar com minha filha. 2 anos acordando de madrugada pensando nela. 2 anos olhando para o telefone esperando uma ligação. 2 anos me culpando por não ter percebido antes, por não ter lutado mais, por ter acreditado nele. Até aquela noite, 11 horas, marquise da padaria, papelões, pés descalços, minha filha destruída. Agora, parada na porta do apartamento dele, com a pasta preta na mão, eu finalmente entendia tudo. O Bruno não tinha afastado minha filha de mim por amor. Tinha afastado porque estava planejando se livrar dela. E não queria testemunhas. Não queria ninguém que pudesse ajudá-la. Não queria ninguém que pudesse impedi-lo. Ele me olhava com aquela cara de susto, o roupão entreaberto, os pés descalços no piso frio do corredor. Atrás dele, ouvi uma voz feminina. Bruno, quem é? A Camila, a ex-melhor amiga da minha filha. A amante, a nova esposa. Ela apareceu no corredor usando apenas uma camiseta grande. Cabelo loiro descolorido, unhas postiças vermelhas. Quando me viu, arregalou os olhos. Dona Helena? Oi, Camila, faz tempo. Ela puxou a camiseta para baixo tentando cobrir as coxas. Olhou para o Bruno, olhou para mim. Engoliu seco. O que a senhora faz aqui? Vim buscar o que é da minha filha. O Bruno deu um passo à frente. Tentou fechar a porta. Coloquei o pé no meio. Ele parou. Olhou para meus olhos. Viu alguma coisa ali que o fez recuar. Dona Helena, olha, eu sei que a situação com a Letícia foi complicada, mas essas coisas acontecem. Casamentos acabam. Não foi nada pessoal. Nada pessoal? Minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Você tirou minha filha de casa, vendeu a casa que eu paguei, casou com a melhor amiga dela e deixou ela dormindo na rua. Na rua, Bruno, como um cachorro. E você me diz que não foi nada pessoal? Eu não sabia que ela estava na rua. Eu juro. Ela foi embora.
Ela que quis sair. Eu não expulsei ninguém. Mentiroso. Abri a pasta preta. Tirei um envelope. Joguei na cara dele. As fotos caíram no chão. Fotos dele e da Camila. Num motel. Datadas de 3 anos atrás. 1 ano antes dele vender a casa. 1 ano antes dele expulsar minha filha. Eu contratei um detetive, Bruno. Faz 3 anos, desde o dia que você apareceu na minha casa com aquela história de que a Letícia precisava de espaço. Eu sabia que você estava mentindo. Eu senti, e eu estava certa. Ele ficou branco. Pegou uma das fotos, a mão tremendo. Como você... Isso é ilegal. Você não pode... Ilegal é o que você fez. Tirou minha filha de casa sem nenhum centavo. A casa estava no seu nome, mas o dinheiro era dela. 150 mil reais que eu dei. Eu tenho o comprovante de transferência. Eu tenho a conversa de WhatsApp onde você prometeu colocar o nome dela na escritura. Eu tenho tudo, Bruno. Tirei mais papéis da pasta. Extratos bancários, prints de conversas, comprovantes, tudo organizado, tudo numerado, tudo pronto para ser entregue a um juiz. A Camila se aproximou, pegou um dos papéis, leu, olhou para o Bruno com uma expressão de horror. Você prometeu colocar o nome dela na escritura? Bruno, você me disse que a casa sempre foi só sua. Camila, escuta, não é bem assim. Você me disse que ela saiu porque quis, que ela não gostava da casa, que ela preferiu morar com a mãe. Ela está mentindo. A dona Helena está inventando tudo. Camila jogou o papel no chão. Seus olhos encheram de lágrimas, não de pena da Letícia, mas de medo. Medo de que ela fosse a próxima. Dona Helena, eu juro que eu não sabia. Ele me disse que estava separado, que a Letícia tinha concordado, que estava tudo resolvido. Você era a melhor amiga dela, Camila. Vocês estudaram juntas, você dormiu na casa da minha filha, comeu na mesa da minha filha, e você se deitou com o marido dela. Você sabia. Você sempre soube. Ela começou a chorar. Aquele choro falso de quem foi pega na mentira. Correu para dentro do apartamento, bateu a porta do quarto. O Bruno ficou ali parado, olhando para mim. Olhando para os papéis espalhados no chão, calculando, pensando em como sair daquela. Quanto você quer, dona Helena? O quê? Dinheiro. Quanto você quer para esquecer essa história? Para rasgar esses papéis? Eu te pago. 50 mil. 100 mil. Você escolhe. Eu ri. Ri alto. Ri de raiva. Você acha que eu vim aqui por dinheiro? Você acha que isso é sobre dinheiro? Então o que você quer? Dei um passo para frente. Olhei bem fundo nos olhos dele. Eu quero justiça. Tirei o celular do bolso. Disquei um número. Coloquei no viva voz. 3 toques. Alguém atendeu. Alô? Doutor Mendes? Sou eu, Helena. Estou aqui. Pode subir. O Bruno arregalou os olhos. Quem é Doutor Mendes? Meu advogado. Ele está esperando na portaria com um oficial de justiça. Eles vão te entregar uma notificação. Você está sendo processado. Apropriação indébita. Abandono material. Danos morais. E mais algumas coisinhas que o doutor vai explicar direitinho para você. Ouvi passos no corredor. O Dr. Mendes apareceu. Terno cinza. Pasta de couro. Óculos de grau. Atrás dele, o oficial de justiça. Uniforme. Documentos na mão. Bom dia. O senhor é Bruno Henrique Almeida? Bruno não conseguia falar. Apenas assentiu com a cabeça. Estou aqui para notificá-lo de uma ação judicial movida pela senhora Helena Maria Souza, em nome de sua filha Letícia Maria Souza Almeida. O senhor tem prazo de 15 dias para apresentar defesa. Assine aqui, por favor. O oficial estendeu uma prancheta. O Bruno olhou para mim. Olhou para o papel. As mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar a caneta. Assinou. O oficial arrancou uma cópia. Entregou para ele. O senhor foi notificado. Tenha um bom dia. E eles saíram. Eu fiquei mais um momento ali, olhando para aquele homem que destruiu minha filha. Aquele homem que dormia tranquilo enquanto ela passava frio na rua. Aquele homem que achava que ia se safar. Você vai devolver cada centavo, Bruno. Cada centavo que você tirou dela. E você vai pagar por cada noite que ela passou na rua. Por cada lágrima. Por cada humilhação. Eu vou tirar tudo de você. Sua casa, seu carro, seu emprego, seu sossego.
E quando eu terminar, você vai saber exatamente como minha filha se sentiu quando ficou sem nada. Ele caiu de joelhos, literalmente. Caiu ali no chão frio do corredor e começou a chorar. Por favor, dona Helena, por favor, eu tenho uma vida aqui, eu tenho contas, eu tenho... Você não tem nada que não tenha roubado. Levanta. Você não merece minha piedade. Virei as costas, andei até o elevador, apertei o botão. Esperei. As portas se abriram. Entrei. Antes das portas fecharem, olhei uma última vez para ele. Ainda no chão, ainda chorando. Patético. As portas se fecharam. Desci até o térreo. Atravessei o saguão. O porteiro me olhou com curiosidade, mas não disse nada. Saí do prédio. O sol estava forte. Olhei para o céu. Respirei fundo. O Dr. Mendes me esperava na calçada. Dona Helena, a senhora está bem? Estou ótima, doutor. A notificação foi entregue. Agora é esperar a resposta dele. Mas com as provas que a senhora tem, eu diria que temos 90% de chance de ganhar essa causa. E quanto tempo vai demorar? Depende. Se ele aceitar um acordo, pode ser rápido. Alguns meses. Se ele quiser brigar, pode levar 1 ano. Talvez 2. Mas a senhora vai ganhar, eu garanto. Eu não quero acordo, doutor. Eu quero que ele pague. Quero que ele sinta na pele o que minha filha sentiu. Entendo. Então vamos até o fim. Apertei a mão dele. Entrei no meu carro. Dirigi de volta para casa. Meu coração ainda batia rápido. Minhas mãos ainda tremiam um pouco. Mas pela primeira vez em 2 anos, eu senti alguma coisa parecida com esperança. Cheguei em casa. A Letícia estava acordada, sentada no sofá, cabelo ainda molhado do banho, vestindo minha calça de moletom e minha blusa velha. Ela olhou para mim, olhos vermelhos, rosto inchado. Onde você foi, mãe? Sentei ao lado dela. Segurei sua mão. Fui fazer o que eu deveria ter feito há 2 anos. Contei tudo. O detetive, as fotos, os documentos, a notificação, o processo, a cara do Bruno quando percebeu que estava acabado. A Letícia me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela começou a chorar de novo. Mas dessa vez era diferente. Não era desespero, era alívio. Você fez isso por mim? Eu faria qualquer coisa por você. Você é minha filha. Ela me abraçou forte, muito forte. E ficamos ali, as 2, abraçadas no sofá velho da sala, chorando juntas, curando juntas. Naquela noite, preparei o jantar favorito dela. Estrogonofe de frango, arroz branco, batata palha. Ela comeu 3 pratos. Pela primeira vez em não sei quanto tempo, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas era um começo. Depois do jantar, sentamos na varanda. Tomamos chá. Ficamos olhando a rua. Os carros passando, as pessoas voltando do trabalho, a vida normal acontecendo lá fora. Mãe, eu sinto muito. Sente muito por quê? Por tudo. Por ter acreditado nele, por ter me afastado de você, por ter sido idiota. Você não foi idiota, você foi enganada, manipulada. Ele se aproveitou de você. Nada disso é sua culpa. Mas eu devia ter percebido. Os sinais estavam todos ali. A forma como ele me tratava, as mentiras, o ciúme doentio. Eu fechei os olhos porque não queria admitir que tinha errado, que tinha escolhido o homem errado. Todas nós já escolhemos o homem errado alguma vez na vida. A diferença é que nem todas têm coragem de recomeçar. Você tem, eu sei que tem. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. O que vai acontecer agora? Agora a gente espera. O Dr. Mendes vai cuidar de tudo. A gente vai recuperar seu dinheiro, ou pelo menos parte dele, e você vai reconstruir sua vida, do jeito certo dessa vez. E se ele tentar fazer alguma coisa, se ele vier atrás de mim, ele não vai. Porque ele sabe que se chegar perto de você, eu acabo com ele. E ele me viu hoje. Ele viu que eu não estou brincando. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo os sons da noite. Carros, vozes distantes, latidos de cachorro. Mãe? Sim? Obrigada, por não ter desistido de mim. Eu nunca desistiria de você. Nunca. Nos dias seguintes, a vida começou a tomar forma novamente. A Letícia acordava mais cedo, tomava banho, se arrumava.
Ainda não saía de casa, mas estava melhor. Comendo direito. Dormindo direito. Voltando a ser humana. Eu conversei com minha chefe no restaurante. Expliquei a situação. Pedi alguns dias de folga. Ela entendeu? Disse que eu poderia ficar o tempo que precisasse. Que minha filha era mais importante. Uma semana depois da notificação, o Dr. Mendes me ligou. Dona Helena, tenho novidades. Boas ou ruins? Depende do ponto de vista. O Bruno entrou em contato. Ele quer propor um acordo. Meu coração acelerou. Que tipo de acordo? Ele oferece R$80 mil para encerrar o processo, pagamento em parcelas de 10 mil por mês durante 8 meses, e ele desiste de qualquer direito sobre a Letícia, sem pensão, sem nada. 80 mil? Eu dei 150. Eu sei, mas é melhor 80 mil garantidos do que arriscar um processo longo onde a gente pode ganhar tudo ou nada. Além disso, a casa já foi vendida. Ele mora num apartamento alugado. Não tem muito patrimônio no nome dele. Se a gente forçar muito, ele pode declarar falência e a senhora não recebe nada. Respirei fundo. Pensei. Calculei. E os danos morais? Ele aceita pagar mais 20 mil pelos danos morais. 100 mil no total. 100 mil. Não era o que eu queria. Mas era alguma coisa. Era um começo. Deixa eu conversar com a Letícia. Desliguei. Fui até a sala. Minha filha estava lendo um livro. Sentei ao lado dela. Expliquei a proposta. O que você acha? Ela fechou o livro. Ficou olhando para a capa, pensando. Eu só quero que isso acabe, mãe. Eu não aguento mais pensar nele, sonhar com ele, ter medo dele. Se 100 mil é o preço para ele sair da minha vida para sempre, então aceita. Você tem certeza? Tenho. Liguei de volta para o Dr. Mendes. A gente aceita, mas com uma condição. Qual? Ele assina um documento dizendo que nunca mais vai entrar em contato com a Letícia. Nem ele, nem a Camila. Se ele violar isso, ele paga uma multa de 50 mil. E a gente registra isso em cartório. Quero tudo documentado. Perfeito. Vou preparar os papéis. 2 dias depois, estávamos todos no escritório do Dr. Mendes. Eu, a Letícia e o advogado do nosso lado da mesa. O Bruno e o advogado dele do outro lado. O Bruno estava irreconhecível. Magro, barba por fazer, olheiras fundas, roupa amassada. Ele não olhou para a Letícia nenhuma vez. Manteve os olhos fixos nos papéis. Assinou onde o advogado mandou. Saiu sem dizer uma palavra. Quando ele foi embora, a Letícia soltou o ar que estava segurando. Acabou? Acabou. Ela começou a chorar. Eu também. O Dr. Mendes discretamente saiu da sala para nos dar privacidade. Era over. Finalmente over. O primeiro pagamento chegou na semana seguinte. 10 mil. Depositados na conta da Letícia que eu tinha aberto para ela. Quando ela viu o dinheiro lá, não acreditou. É de verdade, mãe? Não é um erro? É de verdade, minha filha. É seu. Você mereceu cada centavo. Com aquele dinheiro, fizemos algumas coisas práticas. Compramos roupas novas para ela, sapatos, produtos de higiene, remédios. Pagamos um dentista porque ela tinha perdido 2 dentes quando estava na rua. Pagamos um psicólogo porque ela precisava de ajuda profissional para processar o trauma. O segundo pagamento chegou no mês seguinte. Mais 10 mil. Dessa vez, a Letícia quis guardar. Começar uma reserva de emergência. Reconstruir sua vida financeira. No terceiro mês, ela finalmente saiu de casa sozinha. Foi até a padaria, comprou pão, voltou. Um passo pequeno, mas gigante para ela. No 4º mês, ela atualizou seu currículo. Começou a procurar emprego. Mandou currículos para 10 empresas. 3 chamaram para entrevista. No 5º mês, ela foi contratada. Assistente administrativa numa empresa de contabilidade. Salário de R$ 2.500. Não era muito. Mas era dela, conquistado por ela, sem depender de ninguém. No 6º mês, o pagamento do Bruno atrasou. 5 dias, 10 dias, 15 dias. O Dr. Mendes entrou em contato. O Bruno disse que tinha tido problemas no trabalho, que ia pagar em breve. Mais 10 dias se passaram. Nada. Dona Helena, ele está inadimplente. A gente pode executar a dívida, mas vai demorar e vai custar dinheiro de advogado. Faz o que tiver que fazer, doutor.
Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. A Camila apareceu na minha casa, sozinha, chorando. Batendo na porta às 10 da noite. A Letícia atendeu. Quando viu quem era, tentou fechar a porta. Eu segurei. Espera. Mãe, é a Camila. Eu sei. Deixa ela entrar. A Letícia me olhou como se eu tivesse ficado louca, mas se afastou. A Camila entrou. Estava destruída. Roupa suja, cabelo despenteado, olhos inchados de tanto chorar. Dona Helena, eu preciso falar com vocês. Então fala. Ela se sentou no sofá. Nós ficamos de pé. Ela respirou fundo. O Bruno sumiu. Como assim sumiu? Ele foi embora. Pegou as coisas dele e saiu. Faz uma semana. Não atende o telefone. Não responde mensagem. Sumiu. E deixou tudo para trás. As contas, o aluguel, tudo. Olhei para a Letícia. Ela estava pálida. Apertei sua mão. E você veio aqui por quê? A Camila enxugou as lágrimas com as costas da mão. Porque eu achei isso. Ela tirou um envelope do bolso. Amassado. Sujo. Estendeu para mim. Peguei. Abri. Dentro tinha documentos. Muitos documentos. Contratos. Empréstimos. Dívidas. Tudo no nome do Bruno. Valores absurdos. 50 mil aqui. 80 mil ali. 120 mil acolá. Ele está endividado até o pescoço, dona Helena. Banco, agiota, cartão de crédito. Ele mentiu para mim. Disse que estava tudo bem, que a gente ia ter uma vida boa. Mas ele estava falido. A casa que ele vendeu da Letícia, ele gastou tudo. Tudo. Em jogo, apostas, cassino online. Senti minha cabeça rodar. A Letícia se sentou. Estava tremendo. Ele tinha vício em jogo? Tinha. Tem. Eu não sabia. Ele escondia. Jogava de madrugada quando eu estava dormindo. No celular, no computador. Perdia milhares. Pedia empréstimo. Perdia de novo. Quando eu descobri, já era tarde. A gente foi despejada do apartamento. Eu tive que voltar para a casa da minha mãe. E ele sumiu. A Camila chorava tanto que mal conseguia falar. Parte de mim sentia pena. Mas era uma parte muito pequena. A parte maior sentia uma satisfação estranha. Justiça. Karma. O que você faz, volta para você. Você veio aqui esperando o quê? Que eu te ajude? Que eu sinta pena de você? Não. Eu vim avisar. Ele está desesperado. Deve para gente perigosa. Agiota. Gente que não brinca. Ele pode tentar qualquer coisa. Pode voltar aqui. Pode ameaçar vocês. Pode... Ele não vai fazer nada. A voz da Letícia saiu firme. Pela primeira vez desde que a Camila chegou, ela falou. Se levantou. Olhou para a ex-amiga nos olhos. Você traiu minha confiança. Você dormiu com meu marido. Você riu da minha cara. E agora vem aqui chorando porque ele fez com você o que fez comigo? Você acha que eu vou te ajudar? Letícia, Sai da minha casa. Agora. A Camila se levantou. Olhou para mim. Olhou para a Letícia. Percebeu que não ia conseguir nada ali. Caminhou até a porta. Antes de sair, virou. Eu sinto muito, de verdade. Eu fui uma péssima amiga, uma péssima pessoa. E agora estou pagando. Vocês têm razão de me odiar. Eu não te odeio, Camila. Eu só não quero você na minha vida. Nunca mais. A Camila saiu. Fechei a porta. Tranquei. Coloquei a corrente. A Letícia se jogou no sofá. Cobriu o rosto com as mãos. Mãe, você acha que ele pode voltar? Que ele pode fazer alguma coisa? Não. Homem covarde foge. Não volta. Ele está com medo, com vergonha. Ele não vai aparecer aqui. Mas mesmo dizendo isso, eu senti um arrepio na espinha. E se ele voltasse? E se ele estivesse tão desesperado que fizesse alguma loucura? Liguei para o Dr. Mendes. Contei sobre o desaparecimento do Bruno. Sobre as dívidas, sobre o vício em jogo. Dona Helena, isso muda tudo. Se ele declarar falência, vocês não vão receber mais nada. Os credores vão brigar pelos restos e vocês vão ficar na fila. Mas a gente já recebeu 50 mil dos 100 mil. Pelo menos isso a gente tem. Tem sim, mas os outros 50 mil... Eu não sei se vocês vão ver esse dinheiro. Sinto muito. Desliguei. Sentei ao lado da Letícia. Contei o que o advogado disse. Ela apenas assentiu, como se já esperasse.
Pelo menos a gente tem os 50 mil. É mais do que eu tinha quando estava dormindo na rua. É verdade. E eu tenho emprego agora. Eu tenho você. Eu tenho um teto. Eu tenho comida. Eu tenho dignidade. O resto a gente constrói de novo. Abracei minha filha, minha guerreira, minha sobrevivente. Os meses seguintes foram de reconstrução. A Letícia trabalhava de segunda a sexta. Acordava cedo, voltava tarde, juntava dinheiro, fazia terapia toda quarta-feira. Aos poucos, os pesadelos diminuíram. Os ataques de pânico espaçaram. Ela voltou a sorrir, a rir, a viver. 6 meses depois da última vez que vimos o Bruno, o Dr. Mendes me ligou. Dona Helena, encontraram ele. Onde? Goiânia, morando num albergue, trabalhando como ajudante de pedreiro. Ele não tem mais nada. Perdeu tudo. O advogado dele entrou em contato. Quer encerrar o processo. Ele não tem como pagar o resto. E o que a gente faz? A gente aceita. Fecha o processo. Libera ele da dívida. Porque não adianta mais. Tirar sangue de pedra não dá. Conversei com a Letícia. Ela concordou. A gente assinou os papéis, encerrou o processo. O Bruno estava livre da dívida, mas não estava livre das consequências. Ele tinha perdido tudo. Casa, carro, emprego, dignidade. Estava vivendo num albergue, trabalhando no sol quente por salário mínimo. Karma. 1 ano depois de encontrar minha filha dormindo na rua, a vida tinha mudado completamente. A Letícia foi promovida no trabalho. Agora ganhava R$ 3.500. Alugou um apartamento pequeno, quitinho, só dela. Mobiliou com os próprios móveis, comprados com o próprio dinheiro. Eu a ajudei com alguns eletrodomésticos, uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar. Mas o resto foi ela, conquistado por ela, suado por ela. No dia da mudança, eu ajudei a carregar as caixas. Arrumamos tudo juntas. Quando terminamos, sentamos no chão da sala vazia. Comemos pizza direto da caixa. Rimos, choramos, comemoramos. Consegui, mãe. Eu realmente consegui. Você sempre foi forte, minha filha. Você só precisava se lembrar disso. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. Nada disso seria possível sem você. Você não desistiu de mim. Você me encontrou. Você lutou por mim. Eu sou sua mãe. Era minha obrigação. Não era, não. Muitas mães teriam desistido. Teriam virado as costas. Teriam dito que eu mereci por ter escolhido ele. Mas você não. Você ficou. Segurei a mão dela. Apertei forte. Eu sempre vou ficar. Ficamos ali até tarde, conversando, relembrando, planejando o futuro. Quando fui embora, já era quase meia-noite. Dirigi de volta para meu apartamento com o coração cheio. Minha filha estava bem, estava viva, estava recomeçando. E aquele monstro que quase destruiu ela estava apagando. Não do jeito que eu queria. Não com prisão ou processos longos, mas estava apagando. Vivendo a mesma miséria que ele causou. Sentindo na pele o que é não ter nada. O que é depender da caridade. O que é trabalhar duro por migalhas. 2 anos depois, eu me aposentei. 25 anos trabalhando no restaurante. 25 anos acordando de madrugada. 25 anos cheirando a fritura. Finalmente, descanso. A Letícia fez uma festa surpresa para mim. Chamou meus amigos, meus colegas de trabalho, até a dona Célia, minha vizinha antiga. Tinha bolo, tinha comida, tinha música. Eu chorei a festa inteira. No final da noite, a Letícia me entregou um envelope. Abre. Abri. Dentro tinha um papel, um contrato, de compra e venda, de um apartamento, no meu nome. O que é isso? É seu. Eu comprei para você, com meu dinheiro, quitado, escritura e tudo. É pequeno, um quarto, uma sala, cozinha, banheiro. Mas é seu. Você não precisa mais morar naquele apartamento velho. Você merece coisa melhor. Eu não conseguia falar. Só chorava. Minha filha tinha me comprado uma casa. Com o dinheiro dela. Conquistado por ela. Depois de tudo que ela passou. Depois de ter perdido tudo. Ela estava ali, de pé, forte, e me dando uma casa. Você não precisava... Eu precisava sim. Você me deu tudo quando eu não tinha nada. Me deu comida, me deu teto,
Me deu dignidade, me deu justiça. Agora é minha vez de te dar alguma coisa. Abracei minha filha, meu orgulho, minha razão de viver. 3 anos depois de encontrar a Letícia dormindo na rua, a vida estava irreconhecível. Eu morava num apartamento lindo, pequeno, mas aconchegante. A Letícia tinha sido promovida de novo. Agora era coordenadora, ganhava R$ 5.000, tinha carro próprio, tinha plano de saúde, tinha vida. Ela começou a namorar, um rapaz bom, engenheiro civil, respeitoso, educado. Ele a tratava como rainha. Eu via nos olhos dele o que nunca vi nos olhos do Bruno. Amor de verdade, respeito de verdade. Um dia, ele veio jantar em casa. Depois da sobremesa, ele me pediu licença para conversar comigo em particular. Dona Helena, eu quero pedir sua filha em casamento. Meu coração apertou. Não de medo, mas de esperança. Você tem certeza? Você sabe da história dela? Do que ela passou? Sei. Ela me contou tudo. E só me fez admirar ela ainda mais. Ela é a mulher mais forte que eu conheço. E eu quero passar o resto da minha vida ao lado dela, se a senhora me permitir. Olhei nos olhos dele. Vi sinceridade, vi amor, vi futuro. Você vai cuidar bem dela? Vou, eu juro. Você vai respeitar ela? Sempre. Você vai fazer ela feliz? Todos os dias. Abracei aquele rapaz, meu futuro genro, o genro de verdade, o genro que minha filha merecia desde o começo. Então você tem minha bênção. Ele pediu ela em casamento num restaurante chique, de joelhos, com anel e tudo. Ela disse sim, chorando, rindo, feliz. O casamento foi simples, igreja pequena, 50 convidados, vestido branco, aliança, votos. Eu chorei do começo ao fim, mas eram lágrimas de felicidade. Minha filha tinha encontrado o amor de verdade. Depois de tanto sofrimento, depois de tanta dor, ela merecia. Na festa, ela fez questão de fazer um discurso. Eu quero agradecer a pessoa mais importante da minha vida, minha mãe. Tem 5 anos, eu estava dormindo na rua, sem nada, sem ninguém, destruída. E ela me encontrou, me salvou, lutou por mim, me devolveu a dignidade, me ensinou que é possível recomeçar, que é possível ser feliz de novo. Mãe, tudo o que eu sou hoje, eu devo a você. Obrigada por não ter desistido de mim. A festa inteira aplaudiu. Eu não conseguia parar de chorar. Minha filha, minha guerreira, minha sobrevivente. Ali estava ela, de branco, feliz, casada, viva. 5 anos depois de encontrar a Letícia naquela marquise, recebi uma ligação inesperada. Era a Camila. Dona Helena, sou eu, Camila. Eu sei que você não quer falar comigo, mas eu preciso te contar uma coisa. Fala. O Bruno morreu. Senti um vazio estranho no peito. Não era tristeza. Não era felicidade. Era apenas vazio. Como? Cirrose. O fígado dele parou. Ele bebia muito. Nos últimos anos, ele se afundou no álcool. Morreu sozinho, num hospital público, sem família, sem amigos, sem nada. E você? Como você está? Estou melhor. Fiz terapia, voltei a estudar. Estou trabalhando, tentando ser uma pessoa melhor. Eu sei que eu não mereço perdão, mas eu queria que você soubesse que eu sinto muito. Por tudo. Eu sei. Você vai contar para a Letícia? Vou. Ela tem direito de saber. Como ela está? Ela está feliz, casada, vivendo a vida que ela sempre mereceu. Ouvi um soluço do outro lado da linha. Fico feliz por ela. De verdade. Ela sempre foi mais forte do que eu. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone por alguns minutos. O Bruno estava morto, sozinho, falido, alcoólatra. Pagou por tudo que fez. Não do jeito que a justiça manda, mas pagou, com a própria vida. Liguei para a Letícia. Contei sobre a ligação, sobre a morte dele. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Sabe o que eu sinto, mãe? O quê? Nada. Eu não sinto nada, nem raiva, nem pena, nem tristeza. Ele é apenas um capítulo fechado da minha vida. Um capítulo ruim, mas que acabou. E eu estou em paz com isso. Você tem certeza? Absoluta. Ele não tem mais poder sobre mim.
Eu sou feliz, tenho um marido maravilhoso, tenho um emprego que eu amo, tenho você, tenho tudo. E ele teve o que mereceu. Desligamos. E eu percebi. Minha filha tinha vencido de verdade. Não porque o Bruno morreu, mas porque ela tinha conseguido seguir em frente, reconstruir, ser feliz. Ele tinha tirado tudo dela, mas não tinha conseguido tirar sua força, sua vontade de viver, sua capacidade de amar. Hoje, 7 anos depois daquela noite terrível na Marquise, eu olho para trás e vejo a jornada, o sofrimento, a dor, a luta, mas também vejo a vitória, a reconstrução, o recomeço. A Letícia está grávida, de uma menina, vai ser avó. Vou ser bisavó. A vida continua, o ciclo continua, e dessa vez com amor, com respeito, com dignidade. Às vezes, quando estou sozinha, eu penso no Bruno, no homem que ele poderia ter sido, nas escolhas que ele fez, no caminho que ele escolheu, e eu sinto pena, não dele, mas do desperdício, de uma vida jogada fora, de um potencial perdido. Mas então eu olho para minha filha, para a barriga crescendo, para o sorriso no rosto, para a luz nos olhos, e eu sei, valeu a pena, cada lágrima, cada noite sem dormir, cada centavo gasto em advogado, cada momento de medo, valeu a pena, porque no final o bem venceu, a justiça prevaleceu, e minha filha está aqui, viva, forte, feliz. E isso é tudo que importa. 7 anos depois daquela noite na Marquise, eu acordei com o barulho do telefone tocando. Era 5 da manhã. Meu coração disparou. Ligação de madrugada nunca é boa notícia. Alô? Mãe, estou no hospital. A bolsa estourou. O bebê está vindo. Pulei da cama. Me vesti em 2 minutos. Peguei as chaves do carro. Dirigi até o hospital com o coração batendo descompassado. Minha neta estava chegando. 7 anos de reconstrução. 7 anos de luta. E agora, vida nova. Esperança nova. Futuro novo. Cheguei no hospital. Corri até a maternidade. O marido da Letícia, o Rafael, estava na sala de espera. Pálido, nervoso, andando de um lado para o outro. Como ela está? Está bem. Com dor, mas bem. As enfermeiras disseram que vai demorar algumas horas ainda. Sentamos juntos, esperamos. 2 horas, 3 horas, 4 horas, até que finalmente uma enfermeira apareceu. Família da Letícia? Sim, nasceu. É uma menina linda. 3,2 kg. Mãe e bebê passam bem. Comecei a chorar. Rafael também. Nos abraçamos. 2 estranhos unidos pelo amor pela mesma pessoa. Pela Letícia, pela minha filha, pela esposa dele. Nos deixaram entrar. A Letícia estava na cama, suada, cansada, mas radiante. Nos braços, um embrulhinho rosa. Minha neta. Me aproximei devagar. Olhei para aquele rostinho pequeno, olhos fechados, boca minúscula, mãos menores ainda. Ela é perfeita. É. E sabe qual é o nome dela? Qual? Helena, por você. Porque você me salvou. Porque você me ensinou o que é ser mãe de verdade. Eu quero que ela tenha seu nome, sua força, seu coração. Não consegui segurar. Chorei ali mesmo, segurando minha neta, minha xará, meu futuro. Os meses seguintes foram de pura alegria. A pequena Helena crescia rápido. Era saudável, esperta, linda. A Letícia era uma mãe maravilhosa, presente, carinhosa. Tudo que ela não teve do Bruno, ela dava para a filha. Amor, atenção, segurança. O Rafael era um pai exemplar. Acordava de madrugada para trocar fralda, cantava para a bebê dormir, trabalhava duro para dar conforto para a família. Era o que o Bruno nunca foi. Um homem de verdade, um pai de verdade, um marido de verdade. Eu visitava minha filha toda semana, levava comida, ajudava com a bebê. Ficávamos horas conversando. Sobre tudo, sobre nada, sobre o passado, sobre o futuro, sobre como a vida tinha mudado. Um dia, enquanto a pequena Helena dormia no berço, a Letícia me fez uma pergunta. Mãe, você acha que eu devia procurar a Camila? Por quê? Não sei.
Ela ligou há alguns meses, dizendo que o Bruno tinha morrido, que ela estava tentando ser uma pessoa melhor. Eu fiquei pensando, talvez eu devesse dar uma chance para ela. Perdoar, seguir em frente. Respirei fundo. Escolhi minhas palavras com cuidado. Perdoar não significa voltar a ter a pessoa na sua vida. Você pode perdoar ela e ainda assim manter distância. Perdoar é para você não carregar mais raiva. Mas isso não significa que você precisa ser amiga dela de novo. Eu não quero ser amiga dela. Eu só quero fazer as pazes com o passado. Fechar esse ciclo de vez. Então faça o que seu coração mandar, mas não faça por obrigação. Faça por você. 2 semanas depois, a Letícia me ligou. Tinha encontrado a Camila num café. Conversaram por 2 horas. A Camila pediu perdão, chorou. Explicou que tinha feito terapia, que tinha entendido os erros, que vivia com a culpa todo dia. A Letícia ouviu tudo e, no final, disse apenas uma coisa. Eu te perdoo, mas eu não quero você na minha vida. Eu tenho uma família agora, uma vida boa, e eu não quero arriscar isso trazendo você de volta. Então esse é nosso adeus. De verdade, para sempre. E elas se despediram. Cada uma seguiu seu caminho. A Letícia voltou para casa, para o marido, para a filha, para a vida dela, e a Camila ficou para trás, onde sempre deveria ter ficado. Quando a Letícia me contou, eu senti orgulho. Ela tinha fechado o ciclo, tinha perdoado, mas tinha mantido limites, tinha se protegido. Era isso que eu queria para ela. Força, sabedoria, amor próprio. 1 ano depois do nascimento da pequena Helena, eu estava organizando meus armários quando encontrei uma caixa velha. Dentro dela, fotos antigas. Eu e o Antônio, no nosso casamento. A Letícia bebê. A Letícia criança. A Letícia adolescente. E lá no fundo, uma foto do casamento dela com o Bruno. Peguei a foto. Olhei para aqueles 2 no altar. Ela de branco. Ele de terno. Sorrindo. Fingindo felicidade. Fingindo amor. Eu lembrei daquele dia. Como eu tinha sentido um aperto no peito, como alguma coisa dentro de mim gritava que estava errado, mas eu ignorei, porque eu queria ver minha filha feliz. Rasguei a foto. Rasguei em pedaços pequenos. Joguei no lixo. Aquele capítulo tinha acabado. Não merecia nem estar guardado. Não merecia ocupar espaço, nem na caixa, nem na memória, nem no coração. 2 anos depois do nascimento da pequena Helena, a Letícia foi promovida de novo. Agora era gerente. Ganhava R$ 8.000. Comprou uma casa de verdade, com quintal, com 3 quartos, com garagem. Tudo no nome dela, tudo conquistado por ela. No dia da mudança, eu ajudei a carregar as caixas. Igual tinha feito no primeiro apartamento dela. Mas dessa vez era diferente. Tinha o Rafael ao lado. Tinha a pequena Helena correndo pelo quintal vazio. Tinha vida. Tinha amor. Tinha família. À noite, depois que tudo estava arrumado, fizemos um churrasco. Eu, a Letícia, o Rafael, a pequena Helena e alguns amigos. Comemos, bebemos, rimos. E no meio da festa, o Rafael pediu atenção. Eu quero fazer um brinde pela Letícia, a mulher mais forte que eu conheço, pela dona Helena, a sogra mais incrível do mundo, e por essa casa, que não é só tijolos e cimento, é prova de que é possível recomeçar, que é possível vencer, que é possível ser feliz. Saúde! Todos ergueram os copos. Brindamos, e eu olhei ao redor. Minha filha, meu genro, minha neta, os amigos, a casa bonita, a vida boa. E pensei, valeu a pena. Cada lágrima, cada luta, cada sacrifício. Valeu a pena. 3 anos depois do nascimento da pequena Helena, eu estava no mercado quando esbarrei em alguém conhecido. Era a Camila. Ela estava diferente, mais magra. Mais velha, cabelo curto, sem maquiagem, roupas simples. Dona Helena, Camila. Ficamos ali paradas, sem saber o que dizer, até que ela quebrou o silêncio. Como está a Letícia? Está bem, muito bem, casada, com uma filha, gerente de uma empresa, morando numa casa linda. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Fico feliz por ela, de verdade.
Ela sempre mereceu ser feliz. E você? Como está? Estou sobrevivendo. Trabalho numa loja, moro sozinha, faço terapia. Tento ser melhor a cada dia. Não é fácil, mas é o que eu tenho. Olhei para ela. Vi arrependimento real. Vi dor real. Vi consequências reais. Parte de mim ainda sentia raiva, mas outra parte, menor, sentia pena. Cuida-se, Camila. Você também, dona Helena. E nos despedimos. Cada uma seguiu seu caminho. Eu para casa, ela para a vida dela. E eu percebi. O karma tinha trabalhado. Cada um tinha recebido o que merecia. A Letícia tinha felicidade, eu tinha paz, e a Camila tinha solidão. Não era crueldade, era justiça. 4 anos depois do nascimento da pequena Helena, recebi outra ligação da Letícia. Mas dessa vez não era emergência. Era felicidade. Mãe, estou grávida de novo. Meu coração explodiu de alegria. Outro neto, outra vida, outra bênção. Sério, de 3 meses. É um menino. Vamos chamar de Antônio, por causa do vovô. Comecei a chorar no telefone. Meu marido, o Antônio, morto há tantos anos, mas nunca esquecido. E agora, voltando, no nome do neto. Na memória da família. Ele ia adorar saber disso. Eu sei. Por isso escolhi esse nome. Para ele viver através do nosso filho. Para a pequena Helena conhecer o vovô através do irmão. Para a família continuar. O Antônio nasceu 6 meses depois. Forte, saudável, perfeito. A pequena Helena, agora com 4 anos, ficou encantada com o irmão. Queria pegar no colo, queria dar mamadeira, queria ajudar em tudo. A Letícia agora tinha 2 filhos, uma casa, um marido, uma carreira. Tudo que o Bruno tentou tirar dela. Tudo que ela reconquistou com suas próprias mãos, com sua própria força, com sua própria determinação. 5 anos depois do nascimento da pequena Helena, 6 anos depois de encontrar a Letícia na rua, eu estava sentada na varanda da minha casa quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Dona Helena? Aqui é o Dr. Mendes. Lembra de mim? Claro! Como está, doutor? Estou bem. Liguei porque recebi uma ligação interessante hoje. Sobre o processo do Bruno? Meu coração gelou. O que foi? Você sabia que ele tinha um seguro de vida? Não, não sabia. Pois é, ele tinha. E adivinhe quem estava listada como beneficiária? Quem? A Letícia. Ele nunca mudou, mesmo depois da separação, mesmo depois do casamento com a Camila. O nome da Letícia continuou lá, e agora que ele morreu, o valor está disponível. Quanto? 200 mil reais. Quase deixei o telefone cair. 200 mil reais. Mais do que eu tinha dado para ela. Mais do que ele tinha roubado. Era como se o universo estivesse devolvendo. Com juros. A senhora quer que eu cuide da documentação? Sim. Por favor. E doutor? Sim? Obrigada. Por tudo. Você foi essencial nessa história. Foi um prazer, dona Helena. Justiça foi feita, finalmente. Desliguei. Liguei imediatamente para a Letícia. Contei sobre o seguro, sobre o dinheiro, sobre a reviravolta do destino. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Isso é real? É. 200 mil reais. Seu. Por direito. Meu Deus, eu não acredito. Acredita sim, é justiça. É o universo te devolvendo o que ele tirou. 3 meses depois, o dinheiro caiu na conta. A Letícia usou parte para fazer uma reforma na casa. Colocou uma piscina no quintal para as crianças, trocou os móveis, pintou as paredes, deixou tudo lindo. Usou outra parte para investir. Ações, fundos, previdência, garantindo o futuro dos filhos, garantindo segurança, garantindo que nunca mais passaria por aquilo de novo. E usou o resto para me dar um presente, uma viagem, para nós duas, mãe e filha. 10 dias na praia, num hotel 5 estrelas, com tudo pago, massagem, spa, restaurante, tudo. Mãe, você me deu tudo, agora deixa eu te dar alguma coisa. Aceitei. E fomos. 10 dias de puro descanso, conversando, rindo, lembrando, curando, fechando todos os ciclos, todas as feridas, todo o passado. Na última noite da viagem, estávamos sentadas na areia, olhando o mar,
ouvindo as ondas, e a Letícia falou. Sabe o que eu percebi, mãe? O quê? Eu passei tanto tempo com raiva do Bruno, com raiva da Camila, com raiva de mim mesma por ter sido burra. Mas hoje eu vejo. Aquilo tinha que acontecer, não porque eu merecia, mas porque era meu caminho, era minha lição. Era o que ia me transformar na pessoa que eu sou hoje. Você não foi burra, você foi humana. Eu sei, mas eu aprendi. Aprendi a me valorizar. Aprendi a não aceitar migalhas. Aprendi que eu mereço respeito, amor de verdade, dignidade. E tudo isso eu aprendi com você, vendo como você lutou por mim, como você não desistiu, como você me mostrou meu próprio valor. Abracei minha filha, ali na areia, sob as estrelas, sob a lua cheia, e senti paz, paz completa. Paz de quem cumpriu sua missão, de quem salvou quem precisava ser salvo, de quem amou de verdade. 6 anos depois de encontrar a Letícia na rua, eu estava celebrando meu 70º aniversário. A Letícia organizou uma festa surpresa. Chamou toda a família, todos os amigos. Até a dona Célia, minha vizinha antiga, já com 85 anos, estava lá. Tinha bolo, tinha comida, tinha música, tinha amor. A pequena Helena, agora com 6 anos, fez um desenho para mim. Eu e ela de mãos dadas, com um coração gigante no meio. O Antônio, com 2 anos, me deu um abraço apertado e disse: "Vovó gostosa", tentando falar gostosa, mas dizendo errado. Todo mundo riu. No final da festa, a Letícia fez um discurso. "Mãe, há 6 anos você me encontrou dormindo na rua. Eu estava destruída, sem esperança, sem nada. Você poderia ter me julgado, poderia ter me culpado, poderia ter virado as costas, mas você não fez nada disso. Você me pegou no colo, me levou para casa, me deu comida, me deu dignidade. E no dia seguinte, você fez o que nenhuma mãe faria. Você foi atrás do homem que tinha destruído sua filha, e você lutou, você processou, você buscou justiça, não vingança, justiça. E hoje eu estou aqui, feliz, casada, mãe de 2, morando numa casa linda, com uma carreira que eu amo. E tudo isso porque você não desistiu de mim. Então hoje, no seu aniversário, eu quero te agradecer por tudo. Por ser minha mãe, minha amiga, minha heroína. Eu te amo." A sala inteira aplaudiu. Eu chorei, como sempre, como em todos os momentos importantes, porque eu sou sensível, porque eu amo minha filha, porque aquela jornada tinha sido difícil, mas tinha valido a pena. 7 anos depois de encontrar a Letícia na rua, 8 anos depois do Bruno ter expulsado ela de casa, a vida estava perfeita. Não perfeita sem problemas, mas perfeita porque tínhamos uns aos outros, porque tínhamos amor, porque tínhamos vencido. Eu ainda trabalhava, não no restaurante, mas fazendo doces por encomenda, bolos, brigadeiros, bem casados. Era meu hobby, minha terapia, minha forma de me manter ocupada. A Letícia continuava crescendo na carreira. Agora era diretora. Ganhava 15 mil reais, tinha carro importado, tinha plano de saúde top, tinha vida de rainha, vida que ela sempre mereceu. O Rafael tinha aberto a própria empresa, engenharia civil, estava indo bem, dava conforto para a família, era presente, era amoroso, era tudo que o Bruno nunca foi. A pequena Helena estava na escola, tirando notas boas, fazendo balé, aprendendo inglês. O Antônio estava no maternal, brincando, correndo, sendo criança. E eu estava em paz. Paz de quem fez o que tinha que fazer. Paz de quem salvou quem precisava ser salvo. Paz de quem venceu. Às vezes, quando estou sozinha, eu penso naquela noite, na marquise, nos papelões, nos pés descalços da minha filha. E eu me pergunto, e se eu não tivesse passado por ali? E se eu tivesse chegado 5 minutos depois? E se ela tivesse desistido antes de eu chegar? Mas então eu lembro. Eu passei por ali. Eu cheguei na hora certa. Ela não desistiu. E nós vencemos. Juntas. Mãe e filha. Como sempre deveria ter sido. Um dia desses, a pequena Helena me perguntou: "Vovó,
é verdade que a mamãe dormiu na rua? Olhei para a Letícia. Ela assentiu, dizendo que eu podia falar, que ela tinha contado para a filha, versão adaptada, versão para criança, mas verdade. É verdade, meu amor. Por quê? Porque um homem mau fez coisas ruins com ela, tirou a casa dela, deixou ela sozinha, mas a vovó encontrou ela e salvou ela, e hoje a mamãe está bem, feliz, forte. E o homem mau? Cadê ele? Ele morreu, pagou pelo que fez e agora não pode mais fazer mal para ninguém. A pequena Helena pensou por um momento, depois sorriu. Então você é uma super-heroína, vovó? Ri. Abracei minha neta. Não, meu amor. Eu sou só uma mãe que ama a filha e faz o que precisa ser feito. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Meu coração derreteu. Você já é melhor que eu, minha princesa. Você já é melhor que eu. Hoje, quando olho para trás, quando vejo toda a jornada, quando relembro cada momento, cada lágrima, cada vitória, eu sei. Fiz o certo. Lutei quando precisava lutar. Perdoei quando precisava perdoar. Protegi quando precisava proteger. E, acima de tudo, amei. Amei minha filha com tudo que eu tinha, com tudo que eu era, com tudo que eu sou. O Bruno está morto, a Camila está sozinha, mas a Letícia está viva, está feliz, está vitoriosa. E isso é tudo o que importa. Porque no final, a vida não se trata de evitar a dor. Se trata de atravessar a dor, de sair do outro lado, de reconstruir, de recomeçar. E minha filha fez isso, com minha ajuda, mas principalmente com a força dela. Ela é minha heroína, ela é minha inspiração, ela é minha razão de viver. E se você que está me ouvindo agora está passando por algo parecido, se você tem uma filha que precisa de ajuda, se você conhece alguém que está sendo destruído por um relacionamento abusivo, se você está pensando em desistir, não desista. Lute. Lute com tudo que você tem. Lute porque vale a pena. Lute porque a pessoa que você ama merece. Lute porque no final o amor vence, a justiça prevalece e o bem triunfa. Pode demorar, pode doer, pode parecer impossível, mas não é. Nada é impossível quando você tem amor, quando você tem determinação, quando você tem coragem. Eu encontrei minha filha dormindo na rua, 2 anos depois de ter sido expulsa de casa. 2 anos de sofrimento. 2 anos de dor. Mas eu não desisti dela. Fui atrás do homem que destruiu ela. Fiz ele pagar. Recuperei o dinheiro. Recuperei a dignidade dela. Recuperei minha filha. E hoje, 7 anos depois, ela está aqui. Viva, forte, feliz, com uma família linda, com uma vida linda, com um futuro lindo. E tudo porque eu não virei as costas, porque eu não julguei, porque eu amei, incondicionalmente, completamente, eternamente. Então, se você está ouvindo essa história, deixe seu like, se inscreva no canal. E mais importante, acredite. Acredite que é possível recomeçar, que é possível vencer, que é possível ser feliz de novo. Porque é possível. Minha filha é a prova viva disso. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha, porque pode ser a mensagem que vai salvar uma vida, que vai dar esperança para alguém, que vai mostrar que não importa o quão fundo você caia, sempre é possível levantar. Escreve nos comentários de onde você é, qual cidade, qual estado. Quero saber onde estão as pessoas fortes, as pessoas que não desistem, as pessoas que lutam. E lembra, dignidade não se negocia, respeito não se pede, se exige. E amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Meu nome é Helena, tenho 71 anos, sou mãe da Letícia, avó da pequena Helena e do Antônio. E essa é minha história, nossa história. A história de como o amor venceu o ódio, de como a justiça venceu a maldade, de como a esperança venceu o desespero. E se nós conseguimos, você também consegue. Nunca, jamais, desista.